Nesse vídeo eu quero te falar quais são os principais erros que o investidor comete ao tentar aplicar o Buy and Hold, que é a estratégia que tem como foco o acúmulo de patrimônio no longo prazo. Ela é uma estratégia que ela é fácil de aplicar porque qualquer pessoa pode usar e ela é eficaz porque ela vai te trazer independência financeira. Então bora pro vídeo. Meu nome é Beto Hayashi e nesse canal eu falo tudo sobre o que eu aprendi e venho aprendendo na minha trajetória como investidor para alcançar a independência financeira. O primeiro erro mais comum dos investidores em renda variável, quando está iniciando na bolsa de valores, é achar que vai achar alguma fórmula mágica que vai trazer resultados relevantes num curto espaço de tempo. O que a gente sabe que não acontece, mesmo especialistas que trabalham com isso há muitos anos, não é comum ter esse tipo de resultado. Vamos pegar, por exemplo, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele conseguiu uma rentabilidade média de 20%. Então, suponhamos que você tem uma quantia de R$50 mil disponível para investir. Imagina que você tenha conseguido uma rentabilidade tão boa quanto a dele. Ao final de um ano, você teria um retorno de R$10 mil, ou R$833 por mês. O que é uma quantia que não deixa ninguém rico, né? O que te deixa rico de verdade é o fruto do seu trabalho, da sua profissão. A bolsa é um lugar que a gente coloca o nosso dinheiro para a gente se proteger da inflação, preservar o nosso poder de compra ao longo dos anos e sim, tentar acelerar a multiplicação dele, mas nessa ordem. Então, para mim, primeiro a gente pensa em segurança e depois a gente busca uma rentabilidade maior. O segundo erro que eu vejo muitos investidores cometerem é ter uma carteira de investimento muito concentrada. Ter poucos ativos na carteira te traz um risco específico muito alto. E esse risco ele não é remunerado pelo mercado e ele é muito fácil de ser contornado simplesmente você adicionando mais ativos na sua carteira. Ter muitos ativos do mesmo setor também não é uma diversificação adequada, porque imagina que aconteça alguma coisa imprevisível naquele setor, como por exemplo a mudança de uma legislação, a sua carteira ela pode ser muito impactada com isso. Ter investimento somente no Brasil eu enxergo também como uma falha na diversificação, porque por mais que a gente torça pelo nosso país, ele é um país que ainda está em processo de desenvolvimento, com vários riscos políticos e econômicos ainda atrelados a ele. Então ter uma parcela dos nossos investimentos em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, além de proteger a gente de um risco específico do nosso país, ainda traz a oportunidade de a gente se tornar sócio das maiores empresas do mundo que tem presença global. Eu gosto de falar a respeito da diversificação, que por mais que um ativo seja bom na sua carteira, que você tenha avaliado e que você goste muito dele, ele nunca deve merecer 100% dela, ou até mesmo uma participação muito alta. Então, com base em tudo isso que eu falei, não faz nenhum sentido ter uma carteira muito concentrada. A gente não ganha nada mais por isso e toda aquela história de medo de pulverização da carteira é uma grande bobagem. O terceiro erro mais comum no Buy and Hold que as pessoas cometem é olhar para indicadores de forma muito isolada. Para mim é um erro a gente tentar simplificar muito a análise das empresas, olhando somente para esses números, como por exemplo a margem líquida, o ROI, o Dividend Yield ou o PL, que é o preço sobre lucro, por exemplo. Aí você pode ficar se perguntando assim, qual que é um ROI bom, qual que é uma margem líquida boa? Será que uma margem bruta de 15% é um número bom? Isso depende muito, depende do momento que a empresa está e do setor que ela atua. Muitos desses indicadores, eles são importantes sim, mas a gente não pode esquecer de relacionar eles com uma análise qualitativa, que é entender o setor que a empresa atua, saber quais são os concorrentes dela, quais são as dificuldades que ela está enfrentando, as oportunidades que ela tem e entender também quais são as vantagens competitivas que aquela determinada empresa tem perante aos outros players. Porque talvez a empresa está com esses números ruins, mas ela está talvez investindo para crescimento ou até tentando ganhar uma fatia maior de mercado, por exemplo, abaixando a sua margem. Então você nunca pode olhar para esses números, esses múltiplos de forma isolada, porque talvez você está deixando de enxergar um risco que você não queira correr na sua carteira, ele não se encaixa nela. Ou até mesmo da forma oposta, você pode estar deixando de investir numa empresa que seja muito aderente na sua estratégia e
que faça sinergia muito grande com os outros ativos que você tem na sua carteira. O quarto erro é não comprar uma empresa porque ela estaria cara. Geralmente quem chega nessa conclusão é porque está olhando para os múltiplos da empresa, como o PL, por exemplo. Ele olha para aquele número e acaba não investindo, sendo que não existe nenhuma relação entre os múltiplos altos da empresa hoje com os resultados futuros dela. E normalmente, empresas que têm um múltiplo alto hoje, quer dizer que esses números foram assim no passado e muito provavelmente eles vão se repetir no futuro. O múltiplo alto, o PL alto, esses números altos, eles querem dizer basicamente duas coisas. Uma delas é em relação à expectativa que o mercado tem para os resultados futuros da empresa. A segunda interpretação que a gente faz vem em relação ao risco. Quanto maior o múltiplo, menor o risco que aquele business apresenta. Então, a empresa ela possui fortes vantagens competitivas e o mercado atribui um baixo risco para isso. Isso se reflete na ação da empresa, na cotação dela. Sem falar na eficiência que o mercado tem hoje de encontrar um preço justo para um determinado ativo. Se você pensar comigo, é muito fácil e rápido a distribuição das informações necessárias para interpretar aquela empresa, aquele ativo. As demonstrações financeiras hoje têm um acesso muito rápido e assim que as cartas são jogadas na mesa, o mercado pega todas essas informações e incorpora na cotação, no preço da empresa. E o quinto erro é vender suas ações com base na cotação. Pode parecer contraintuitivo, mas para um investidor de longo prazo, com uma mentalidade de sócio, a gente não pode cair na tentação de tentar realizar o lucro. Porque se aquele ativo é um ativo gerador de caixa, a gente quer permanecer com ele o maior tempo possível. Sem falar que quando a gente tenta comprar no fundo e vender no topo, o nosso emocional acaba falando mais alto e a gente acaba fazendo justamente ao contrário e acumulando prejuízo. Da mesma forma, a gente também não pode querer vender o ativo porque ele teve uma desvalorização. O investidor de longo prazo, ele entende que as oscilações elas são naturais no curto prazo, seja para cima ou para baixo, mas num longo período de tempo, essas cotações elas vão acompanhando o lucro que a empresa tem. Aí você pode me perguntar, Beto, mas quanto que eu vou vender minhas ações então? No buy and hold a gente só vende um ativo, uma empresa, quando os motivos que fizeram a gente comprar ele deixam de existir, quando os fundamentos são perdidos, como a queda na lucratividade, a queda na receita, ou uma perda de uma vantagem competitiva. Lembrando que o que traz o grande ganho para o investidor de longo prazo é ser dono daquela ação pelo maior tempo possível, porque assim ele vai ganhar com o crescimento do reinvestimento do lucro que aquela empresa teve e também do recebimento dos dividendos, que também são oriundos do lucro. Então, a paciência ela é muito importante. Os investimentos, de forma geral, eles têm que te trazer tranquilidade. Mas na renda variável, você nunca pode alocar uma parcela do seu patrimônio que você não consiga ver cair 20%, 30%, até 50%. E um sexto erro que eu quero trazer para você que chegou até aqui nesse vídeo como bônus é de falar para você nunca seguir estratégias e tentar imitar investidores institucionais, grandes investidores. Porque a gente nunca sabe o que está por trás daquelas estratégias de investimentos dele. Pode ser muito diferente do objetivo que você quer na sua carteira. Sem falar que a gente nunca vai saber quando que o investidor vai fazer a venda daquele ativo. Você acaba ficando refém e sem informações suficientes para tomar a decisão na sua carteira. Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se esse conteúdo trouxe alguma coisa relevante para você, não deixa de dar o seu like aqui. E até compartilhar com alguma pessoa que você acha que vai ajudar a ter um entendimento melhor sobre a bolsa. Tchau!